Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos explorar histórias inspiradoras e cheias de motivação. Vamos mergulhar na emocionante jornada de Elias, um dos profetas mais proeminentes da Bíblia, cuja vida é um testemunho poderoso de fé, coragem e determinação. Prepare-se para se emocionar e ser inspirado pela incrível saga de um homem que enfrentou desafios monumentais e triunfou sobre adversidades com a ajuda do poder divino. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Elias não foi apenas um profeta comum. Sua história transcende os séculos, tocando os corações daqueles que buscam esperança e propósito em meio à escuridão. Sua jornada é repleta de momentos de desânimo e desespero, mas também de triunfos gloriosos e encontros transformadores com o próprio Deus. Ao longo desta série, vamos explorar os altos e baixos da vida de Elias, desde seus primeiros sonhos e aspirações até os desafios e obstáculos que enfrentou ao longo do caminho. Vamos descobrir como ele encontrou força na presença de Deus e aprendeu lições profundas sobre fé e obediência, e inspirou outros com exemplo de coragem e compaixão. Prepare-se para ser levado a uma jornada de emoção, motivação e descoberta, enquanto mergulhamos na história cativante de um homem cuja vida impactou gerações e cujo legado continua a inspirar milhões em todo o mundo. Esta é a história de Elias, uma história de fé inabalável, coragem inesgotável e um Deus que nunca falha em seus propósitos. Então, junte-se a nós enquanto exploramos quem é Elias e como sua vida pode nos ensinar valiosas lições para os desafios que enfrentamos hoje. Elias, cujo nome em hebraico significa "O Senhor é Deus", nasceu em Tisbe, uma cidade no antigo reino de Israel. Não há muitas informações sobre sua família ou origens além disso. Ele é descrito como um profeta poderoso e corajoso, conhecido por sua fé inabalável em Deus e sua disposição para enfrentar as autoridades e líderes religiosos de seu tempo. A época em que Elias viveu foi marcado por grande corrupção espiritual e moral em Israel, especialmente durante o reinado do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe era um rei ímpio que promoveu a adoração de ídolos, particularmente dos deuses de Cananeu, Baal, e isso trouxe consequências terríveis para a nação. A primeira menção de Elias na Bíblia ocorreu em 1 Reis 17:1, quando ele aparece repentinamente diante do rei Acabe para profetizar uma terrível seca sobre a terra como um julgamento divino pela idolatria do povo. Elias então foge para o leste e se refugia junto ao ribeiro de Querite, onde é alimentado por corvos enviados por Deus. Mais tarde, durante a seca, Deus o instrui a ir a Sarepta, uma cidade fenícia, onde ele é acolhido por uma viúva e seu filho. Lá, Elias realiza um milagre impressionante ao multiplicar a farinha e o azeite da viúva, proporcionando o alimento para ela e sua família durante toda a seca. A história de Elias é marcada por vários confrontos e milagres, incluindo o desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus envia fogo do céu para consumir seu sacrifício, provando sua supremacia sobre os deuses falsos. Elias também é conhecido por sua experiência no Monte Horebe, onde ele encontra Deus na forma de um sussurro suave. Além de suas poderosas intervenções divinas, Elias também passa por momentos de desânimo e medo, como quando ele foge para o deserto após ameaças de Jezabel, ou quando ele pede a Deus para tirar sua vida devido à pressão e ao desespero. A história de Elias culmina com sua ascensão ao céu em um redemoinho de fogo, diante dos olhos de seu discípulo Eliseu, tornando-se assim uma das poucas figuras na Bíblia a serem arrebatadas dessa maneira. A origem de Elias
como profeta é enigmática e misteriosa, mas sua vida é mistério. Deixaram um legado duradouro de fidelidade a Deus e coragem diante da adversidade, inspirando gerações posteriores de crentes a confiarem no poder e na sabedoria de Deus em todas as circunstâncias. Embora o Antigo Testamento não forneça muitos detalhes específicos sobre os desafios ou dificuldades que Elias enfrentou desde cedo, podemos inferir algumas dificuldades com base no contexto histórico e nas narrativas posteriores de sua vida. Ambiente familiar e cultural hostil à fé verdadeira. É provável que Elias tenha crescido em um ambiente onde a adoração de ídolos, especialmente o culto ao deus de Baal, era prevalente. Isso poderia criar conflitos internos para Elias, já que ele pode ter sido ensinado desde cedo a seguir os caminhos do Senhor, mas enfrentou pressões para se conformar com as práticas religiosas predominantes em seu tempo. Elias viveu em uma época em que a liderança política e religiosa de Israel estava corrompida. O rei Acabe e sua esposa Jezabel promoveram ativamente a adoração de Baal, o que provavelmente resultou em perseguição e oposição aos seguidores do Deus verdadeiro, incluindo o profeta como Elias. Como um crente fiel e um contexto de apostasia generalizada, Elias provavelmente enfrentou um sentimento de isolamento espiritual. Ele pode ter se sentido solitário em sua devoção a Deus, especialmente se poucos ao seu redor compartilhassem de sua fé ou compreendesse sua missão. O confronto com a idolatria e a corrupção moral de sua sociedade, juntamente com a responsabilidade de ser um porta-voz de Deus em um tempo de grande apostasia, poderia ter gerado um peso emocional e psicológico significativo para Elias. Ele pode ter enfrentado dúvidas, medos e ansiedades sobre seu papel e seu futuro. Durante a seca que Elias profetizou, ele próprio experimentou privações materiais e dificuldades econômicas. Ele teve que confiar na provisão divina de maneiras extraordinárias, como sendo alimentado por corvos e multiplicando os alimentos de uma viúva. Essas experiências podem ter sido extremamente desafiadoras e estressantes para ele. Embora os detalhes específicos sobre os desafios enfrentados por Elias desde cedo sejam escassos, podemos inferir a partir do contexto histórico e das narrativas posteriores de sua vida, que ele enfrentou uma série de dificuldades emocionais, espirituais, sociais e econômicas ao longo de sua jornada. Esses desafios moldaram sua fé, caráter e chamado como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento não forneça detalhes específicos sobre os primeiros sonhos ou aspirações de Elias, podemos inferir algumas possíveis áreas de interesse ou motivação com base em sua posterior chamada e ministério como profeta. Devoção a Deus desde cedo. É razoável supor que Elias, como crente fiel, desde cedo teve uma forte inclinação espiritual e um desejo de servir a Deus. Ele pode ter sentido uma chamada interior para viver uma vida piedosa e obediente aos mandamentos de Deus, mesmo em um contexto de apostasia generalizada ao seu redor. Zelo pela justiça e retidão. Elias pode ter sido motivado desde cedo pelo desejo de ver a justiça prevalecer em sua sociedade e de resistir à corrupção espiritual e moral que permeava Israel. Ele pode ter sentido uma responsabilidade pessoal de defender a verdade e confrontar o mal onde quer que o vise. Compaixão pelos oprimidos e necessitados. A narrativa posterior da vida de Elias sugere que ele tinha uma coragem compassiva pelos menos favorecidos e oprimidos. Seus encontros com a viúva de Sarepta e outras pessoas em situações de necessidade demonstram sua preocupação genuína com aqueles que sofrem e sua disposição para intervir em seu nome. Identificação com o povo de Israel.
Como um israelita, Elias provavelmente compartilhava do anseio do povo por uma restauração da comunhão com Deus e pelo cumprimento das promessas divinas para sua nação. Ele pode ter sonhado com um Israel que vivesse em fidelidade ao Senhor e experimentasse as bênçãos de uma aliança renovada. Desejo de fazer a diferença. Elias pode ter sentido um chamado interior para fazer uma diferença significativa em sua geração. Ele pode ter aspirado a ser instrumento nas mãos de Deus para trazer renovação espiritual e reformar ao seu povo, inspirando outros a retornarem ao verdadeiro culto e serviço ao Senhor. Embora não tenhamos detalhes específicos sobre os primeiros sonhos ou aspirações de Elias, sua posterior vida e ministério como profeta sugerem que ele era motivado por um profundo senso de devoção a Deus, justiça, compaixão pelos necessitados e um desejo de fazer a diferença em sua geração. Essas aspirações moldaram sua jornada e o levaram a se tornar uma figura central na história religiosa de Israel. Elias, ele enfrentou uma série de obstáculos ao longo de sua jornada como profeta, enfrentando desafios físicos, espirituais e emocionais. Aqui estão alguns dos principais obstáculos que ele enfrentou. Oposição do rei Acabe e da rainha Jezabel. Elias viveu durante o reinado do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que eram notoriamente ímpios e promoviam a adoração de Baal. Elias enfrentou intensa oposição e perseguição desses líderes por sua fidelidade a Deus e sua denúncia da idolatria. Durante o tempo de Elias, Israel estava mergulhando em idolatria e afastamento de Deus. A maioria do povo havia abandonado a aliança com o Senhor e seguido outros deuses. Enfrentar esta apostasia generalizada era um desafio significativo para Elias em sua missão de chamar ao povo ao arrependimento e à volta para Deus. Como um profeta fiel em um tempo de grande apostasia, Elias pode ter enfrentado sentimentos de solidão espiritual e isolamento. Ele pode ter se sentido sozinho em sua devoção a Deus e em sua missão de confrontar o mal, especialmente quando poucos ao seu redor compartilhavam de sua fé. Durante a seca que Elias profetizou, tanto ele quanto o povo sofreram com a escassez de água e alimentos. Elias enfrentou privações materiais e dificuldades físicas, enquanto confiava na provisão divina para sua sobrevivência. Em momentos de grande pressão e perigo, Elias enfrentou dúvidas e desespero pessoal, depois do confronto no Monte Carmelo, quando Deus enviou fogo do céu para consumir seu sacrifício. Elias fugiu para o deserto e pediu a Deus que tirasse sua vida, sentindo-se desencorajado e desamparado. Elias foi alvo de ameaças de morte por parte de Jezabel e de outros que se opuseram a ele. Ele teve que fugir para salvar sua vida, se esconder em lugares remotos, enfrentando o perigo constante de ser capturado ou morto por seus inimigos. Apesar desses obstáculos, Elias permaneceu fiel ao seu chamado e confiou na força e no poder de Deus para capacitá-lo a superar cada desafio. Sua história é um testemunho poderoso da providência divina e da fidelidade daqueles que confiam no Senhor, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Um dos momentos mais marcantes desse desânimo na vida de Elias aconteceu logo após o confronto no Monte Carmelo, narrado em 1 Reis 18. Nesse evento, Elias desafiou os profetas de Baal para provar quem era o verdadeiro Deus. E Deus respondeu com fogo do céu, consumindo o altar e o sacrifício preparado por Elias. Este evento foi uma demonstração poderosa da soberania de Deus sobre os falsos deuses e um triunfo notável para Elias. No entanto, mesmo após essa vitória dramática, Elias experimentou um profundo desânimo e desespero. Isso é evidente em 1 Reis 19, 1-4. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas com espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer:
Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e para salvar sua vida fugiu para Berseba, em Judá, onde deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi um dia de viagem para o deserto. Chegou ao pé de Geasta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, disse ele. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Essa passagem mostra Elias em um estado de profundo desânimo e desespero. Ele que havia enfrentado corajosamente os profetas de Baal e testemunhado o poder de Deus, agora estava com medo pela sua vida por causa das ameaças de Jezabel. Ele se sentiu sozinho e sem esperança, a ponto de desejar a morte. Esse momento de desânimo revela a humanidade de Elias e sua vulnerabilidade emocional. Apesar de sua grande fé e coragem, ele estava esgotado física, emocionalmente, e as ameaças de morte foram suficientes para abalá-lo profundamente. No entanto, Deus não o abandonou neste momento de fraqueza, mas em vez disso enviou um anjo para confortá-lo, alimentá-lo e fortalecê-lo para a jornada que estava à frente. Essa passagem mostra que mesmo nos momentos mais sombrios de desespero, Deus está presente e fiel para sustentar aqueles que confiam nele. Após o momento de desânimo e desespero que Elias experimentou, a narrativa bíblica continua mostrando como ele encontrou força e motivação para superar esses desafios. Aqui estão alguns detalhes sobre como isso aconteceu. Deus enviou um anjo para confortar Elias durante seu período de desânimo e desespero. O anjo forneceu-lhe comida e água, restaurando suas forças físicas e renovando sua esperança. Essa intervenção divina demonstrou o cuidado e a provisão de Deus mesmo nos momentos mais sombrios. Deus ele envia os anjos, ele envia os corvos, ele envia quem ele quiser para sustentar aquele que é fiel na presença dele. Após ser fortalecido pelo alimento enviado, Elias viajou para o Monte Horebe, onde buscou a presença de Deus em oração e comunhão. Lá, ele entrou em uma caverna e dialogou com Deus sobre sua situação. Esse tempo de comunhão íntima com o Senhor renovou sua fé e confiança na providência divina. Enquanto estava no Monte Horebe, Elias teve um encontro significativo com Deus. Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E Elias desabafou diante de Deus, expressando seus medos e preocupações. Em resposta, Deus renovou sua comissão profética, dando-lhe novas instruções e propósitos. Isso deu a Elias um senso renovado de propósito e direção em sua vida. Receber um novo discípulo e companheiro de ministério. Após seu encontro com Deus no Monte Horebe, Elias recebeu a ordem de ungir Eliseu como seu sucessor e companheiro de ministério. Essa designação proporcionou a Elias uma sensação de não estar sozinho em sua missão e uma oportunidade de compartilhar suas experiências e responsabilidades com outro fiel seguidor de Deus. Posteriormente, Elias testemunhou mais manifestações do poder de Deus, incluindo a passagem do manto profético para Eliseu, a cura de Naamã e a vitória sobre os inimigos de Israel. Esses eventos reforçaram a fé e a determinação de Elias, lembrando-o do poder soberano de Deus em sua vida e no mundo ao seu redor. Esses são alguns dos principais elementos que ajudaram Elias a encontrar força e motivação para superar seus desafios. A intervenção divina, a comunhão com Deus, uma nova comissão, o companheirismo de Eliseu e o testemunho contínuo do poder de Deus foram fundamentais para renovar o ânimo e a determinação de Elias em sua jornada como profeta. Elias cresceu na presença de Deus através das mãos soberana e do cuidado do Senhor. Deus, através de uma jornada espiritual marcada por experiências significativas e um relacionamento íntimo com o Senhor. Aqui estão os detalhes de como ele cresceu na presença de Deus. Vamos entrar um pouquinho nessa intimidade e nessa comunhão?
Elias demonstrou uma profunda intimidade na oração e na comunhão com Deus ao longo de sua vida. Ele frequentemente buscava a presença de Deus em momentos de necessidade, incerteza e desespero. Seus encontros com Deus no Monte Carmelo e no Monte Horebe são exemplos marcantes dessa comunhão íntima, onde ele falava com Deus e ouvia sua voz. Elias demonstrou uma obediência radical às instruções de Deus, mesmo quando pareciam contraditórios ou incompreensíveis. Ele seguiu fielmente as ordens de Deus para confrontar os profetas de Baal, para ungir Eliseu como seu sucessor e para realizar outras tarefas específicas designadas por Deus. Sua obediência demonstrou sua confiança na sabedoria e na soberania de Deus. Elias aprendeu a depender da provisão divina em todas as áreas de sua vida, incluindo suas necessidades físicas e materiais. Durante a seca que ele profetizou, Deus providenciou alimento e água para Elias de maneiras milagrosas, como sendo alimento por corvos e recebendo suprimentos de uma viúva em Sarepta. Essas experiências fortaleceram sua confiança na provisão e no cuidado de Deus. Ao longo de sua jornada, Elias testemunhou repetidamente o poder e a soberania de Deus em ação, desde o milagre do fogo do céu no Monte Carmelo até a multiplicação de alimentos e a cura de Naamã. Elias viu Deus agir de maneiras poderosas e sobrenaturais em resposta à sua fé e obediência. Esses testemunhos reforçaram sua confiança na grandeza de Deus e em seu plano para Israel e para sua própria vida. Elias se envolveu ativamente na missão de Deus para Israel, confrontando a idolatria, denunciando a corrupção e chamando o povo ao arrependimento e à obediência. Sua disposição para agir corajosamente em nome de Deus e defender a verdade o aproximou ainda mais da presença de Deus à medida que ele cumpria fielmente sua chamada profética. Esses são alguns dos principais elementos que contribuíram para o crescimento de Elias na presença de Deus. Sua vida e ministério são um testemunho poderoso da maneira como o relacionamento íntimo, obediência, confiança e envolvimento ativo na missão de Deus podem fortalecer e enriquecer a jornada espiritual de um indivíduo. Elias foi inspirado e encorajado por diversas pessoas ao longo de sua vida, tanto através de exemplos positivos quanto de relacionamentos significativos. Aqui estão alguns detalhes sobre as pessoas que o inspiraram e encorajaram. Embora não haja muitos detalhes específicos na Bíblia sobre os profetas que vieram antes de Elias, é razoável supor que ele tenha sido influenciado e encorajado pelos exemplos de fidelidade e coragem desses homens de Deus. A tradição profética em Israel provavelmente serviu como uma fonte de inspiração para Elias em sua própria jornada como profeta. Elias desenvolveu um relacionamento significativo com seu discípulo e sucessor Eliseu. Eliseu estava ao lado de Elias em muitos dos momentos-chave de seu ministério, e sua disposição para segui-lo e aprender com ele demonstra o impacto positivo que ele teve em sua vida. Elias ungir Eliseu como seu sucessor não apenas demonstrou confiança em suas habilidades, mas também proporcionou a Eliseu uma oportunidade de ser inspirado e encorajado pelo exemplo e ensinamento de Elias. A viúva de Sarepta foi uma das pessoas que Elias encontrou durante a seca que ele profetizou. Mesmo em meio à sua própria pobreza e escassez, ela demonstrou generosidade e fé ao compartilhar seus últimos recursos com Elias. Essa demonstração de confiança em Deus e disposição para servir outros, apesar das circunstâncias difíceis, provavelmente inspirou e encorajou Elias em sua própria jornada de fé. Embora não haja muitos detalhes específicos na Bíblia sobre outros indivíduos que inspiraram e encorajaram Elias, é razoável supor que ele tenha sido apoiado por outras pessoas fiéis e simpatizantes ao longo de sua jornada. Mesmo em um contexto de apostasia
generalizada, Elias provavelmente encontrou apoio e encorajamento de outros crentes que compartilhavam de sua fé e visão para Israel. Essas são algumas das pessoas que inspiraram e encorajaram Elias ao longo de sua vida e ministério, seja através de exemplos positivos, relacionamentos significativos ou demonstrações de fé e generosidade. Essas pessoas desempenharam um papel importante em fortalecer a fé e a determinação de Elias em sua jornada espiritual. Um dos triunfos mais notáveis de Elias foi o confronto no Monte Carmelo com os profetas de Baal, narrado em 1 Reis 18. Nesse evento, Elias desafiou os profetas de Baal a invocar fogo para consumir seus sacrifícios. E Deus respondeu enviando fogo do céu para consumir o altar de Elias. Esse triunfo foi uma demonstração dramática do poder e da soberania de Deus sobre os falsos deuses, e uma vitória significativa para Elias em sua missão de restaurar a adoração verdadeira em Israel. Durante a seca que Elias profetizou sobre Israel, Deus providenciou miraculosamente alimento para Elias e para a viúva de Sarepta. Embora isso não seja necessariamente um sucesso profissional, a multiplicação de alimentos foi um testemunho do cuidado e da provisão divina na vida de Elias, demonstrando a confiança que ele tinha no Senhor, mesmo em tempos de escassez. Após o confronto no Monte Carmelo, Elias liderou o povo de Israel na execução dos profetas de Baal, conforme ordenado pela lei de Moisés. Essa vitória sobre os profetas de Baal foi um passo importante na restauração da adoração verdadeira em Israel e no confronto com a idolatria. Um dos últimos atos de Elias, antes de ser arrebatado ao céu, foi transferir seu manto profético para Eliseu, indicando que ele seria seu sucessor como profeta. Essa ação foi um reconhecimento do sucesso e do impacto do ministério de Elias e uma indicação de que sua obra continuaria através do ministério de Eliseu. Embora Elias seja mais conhecido por seus triunfos espirituais e proféticos, esses eventos também podem ser considerados como sucessos pessoais ou profissionais, pois demonstram a eficácia de sua missão e o poder de Deus agindo através dele para cumprir seus propósitos. Ao longo de sua jornada, Elias aprendeu várias lições importantes que moldaram sua fé, caráter e ministério. Aqui estão algumas delas. Dependência de Deus. Elias aprendeu a confiar completamente na providência e no poder de Deus, em todas as circunstâncias, desde o momento em que profetizou a seca até que se encontrou com Deus no Monte Horebe. Elias experimentou repetidamente a fidelidade e o cuidado de Deus em sua vida. Ele aprendeu com sua força e sucesso vinham da confiança em Deus, não de seus próprios recursos ou habilidades. Assim como Elias confiou na providência e no poder de Deus em meio a desafios monumentais, sua história nos lembra da importância de manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou incertezas em nossas próprias vidas. Obediência e submissão. Ao longo de sua jornada, Elias aprendeu a importância da obediência e submissão à vontade de Deus. Ele seguiu obedientemente as instruções divinas, mesmo quando eram difíceis ou contraditórias. Seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo e sua transferência no manto profético para Eliseu são exemplos de sua submissão à autoridade e direção de Deus. Persistência e coragem. Elias demonstrou uma notável persistência e coragem em enfrentar os desafios e oposição que encontrou em seu ministério. Mesmo diante de ameaças de morte, isolamento espiritual e desânimo pessoal, Elias permaneceu firme em sua fé e missão, sem recuar diante dos obstáculos que enfrentava. A prática de Elias de buscar a presença e a orientação de Deus em oração nos desafia a cultivar uma vida de oração perseverante
e uma intimidade contínua com o Senhor. Sua história nos lembra do poder transformador da oração e do papel vital que ela desempenha em nossa jornada espiritual. Embora Elias fosse conhecido por sua mensagem de juízo e confronto, ele também demonstrou compaixão e misericórdia para com os necessitados e oprimidos. Seu encontro com a viúva de Sarepta e seu filho e seu papel na cura de Naamã são exemplos de sua disposição para mostrar compaixão e oferecer ajuda aos que precisavam. Elias aprendeu a importância da oração perseverante ao longo de sua jornada. Ele frequentemente buscava a presença e a orientação de Deus em oração, tanto nos momentos de vitória quanto nos momentos de desespero. Seu encontro com Deus no Monte Horebe, onde ouviu a voz de Deus em um sussurro suave, é um testemunho de sua prática contínua de busca pela presença divina. Essas são apenas algumas das lições que Elias aprendeu ao longo de sua jornada. Sua vida e ministério são testemunho do poder transformador da fé, da obediência e da confiança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Ao final dessa jornada extraordinária, a história de Elias ressoa como um eco poderoso em nossos corações, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, fé e determinação. Em meio às tempestades da vida, Elias nos lembra de que mesmo nos momentos mais sombrios podemos encontrar força na presença de Deus e na confiança em seu poder soberano. Através dessas lições de sua vida, somos lembrados da importância de perseverar na fé, de ser obedientes à vontade de Deus e de cultivar uma intimidade profunda com o Criador. Suas experiências nos ensinam que, embora enfrentemos adversidades, podemos confiar na promessa de que Deus está conosco em todos os momentos, guiando-nos, sustentando-nos e capacitando-nos a superar qualquer obstáculo que se apresente em nosso caminho. A história de Elias nos desafia a vivermos vidas de propósitos e significado, a sermos agentes de mudança em um mundo que muitas vezes está mergulhado na escuridão. Somos chamados a seguir seu exemplo de compaixão, coragem e devoção a Deus, buscando fazer a diferença onde quer que estejamos, mesmo quando os ventos de adversidade sopram com força. Portanto, que a história de Elias seja mais do que uma narrativa antiga, mas sim uma fonte contínua de inspiração e motivação para cada um de nós. Que possamos encontrar em sua jornada uma luz para iluminar nossos próprios caminhos, uma fonte de esperança em meio às tribulações e um lembrete constante do amor inabalável e da fidelidade de Deus para conosco. Que o legado de Elias ecoe em nossos corações, nos incentivando a vivermos vidas de fé, coragem e compaixão, buscando sempre a glória de Deus e o bem daqueles ao nosso redor. Pois assim como Elias enfrentou seus desafios com ousadia e confiança, também podemos encarar os nossos sabendo que com Deus ao nosso lado somos mais do que vencedores. Que possamos então seguir adiante, impulsionados pela inspiração da história de Elias, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis e que Ele nos capacita a alcançar grandes feitos em seu nome. Que possamos viver cada dia com motivação, emoção e gratidão, sabendo que estamos envolvidos em uma história cujo autor é o próprio Deus, que nos chama a fazer parte de seu plano eterno de redenção e esperança. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão. Deus te abençoe e até a próxima.